Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos falar de mais uma grande mulher na dança, mais uma mulher da dança contemporânea, para a gente completar aí a nossa agenda de estudo de mulheres da dança contemporânea, que depois você pode conferir a agenda no Instagram e no Facebook do Dança Além da Técnica. Então hoje nós vamos falar de uma grande mulher negra chamada Germaine Acogny. Não sei se você já ouviu falar dela, hoje nós vamos conhecer um pouco a história dela e o trabalho artístico dessa grande mulher, mas antes disso eu queria te convidar então a já curtir o vídeo aqui embaixo, a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também queria lembrar que curtir o vídeo aqui embaixo é bem importante para dizer para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e que ele deve circular para mais pessoas. Então aproveita o tempo da vinheta para fazer isso e a gente se encontra já já. Então vamos lá, Germaine Acogny, grande bailarina, artista africana. Ela nasceu no Benin em 1944, ou seja, ela tem 76 anos agora. E ela logo criança se mudou para o Senegal, então ela é conhecida aí como uma referência de artista e de bailarina senegalesa. E ela tem um reconhecimento hoje, ela costuma ser chamada de mãe da dança contemporânea na África. A Germaine Acogny queria ser bailarina desde criança e ela se muda para a França então para fazer faculdade de educação física e para estudar as técnicas de dança moderna. Mais ou menos na década de 70, quando ela já estava na África, ela foi convidada pelo presidente de Senegal para dirigir uma escola pan-africana chamada Mudra Afrique, que foi uma escola criada a partir de uma iniciativa do presidente de Senegal, convidando o bailarino europeu Maurice Béjart para abrir uma escola de dança na África. Então a Germaine Acogny vai fazer essa direção, esse trabalho de liderança nessa escola da Mudra Afrique, colecionando então uma série de experiências com essa dança europeia, tanto fora do seu país no tempo que ela ficou na Europa estudando dança moderna, estudando educação física, quanto as experiências que ela teve dentro dessa escola com o próprio Maurice Béjart. É a partir de todas essas experiências e de um pensamento então sobre um corpo africano, a construção desse corpo senegalês e suas diferenças dos corpos europeus, é que a Germaine Acogny vai idealizar o seu próprio trabalho em dança. Então, na década de 90, a Acogny abre a sua própria escola, que existe até hoje, é chamada de Escola de Areias, e na Escola de Areias, a Acogny se propõe, então, a pensar uma dança que faça sentido para o seu país, para suas relações de corpo e que critique esse pensamento mais universalista da dança e essa padronização dos corpos a partir de uma referência europeia. Uma das grandes questões importantes da Acogny é que ela vai pensar dança para a cena, é diretamente um pensamento de dança cênica, então ela se utiliza sim das danças populares africanas e das danças tradicionais africanas como referência e como estudo de movimento, mas o que a Acogny vai se propor a pesquisar e vai se propor a ensinar na sua escola é uma dança cênica. Dentro dessa crítica, então, ao modelo europeu, a Acogny vai propor que a gente não chame os movimentos de passo. Ela considera esse termo passo um termo muito colonizador, que pensa, inclusive, nesse caminhar, nesse pé que vai desbravando novas terras e também acaba criando uma hierarquia no corpo, dizendo que o pé, que o passo ali é
a parte mais importante ou o movimento mais importante quando a gente dança. O que a Coni propõe então é que a gente chame movimento de movimento. Ela vai usar esse termo, né? Ela pode dizer, na minha técnica tem uma série de movimentos, mas ela não vai dizer que tem uma série de passos, só para a gente entender um pouquinho melhor, né? E ela vai pensar então uma técnica de dança onde o corpo está completamente aliado à natureza, à vida, ao cosmos, né? E a toda a realidade de natureza e de vida vivida pelos corpos em África. Então, algumas das inspirações da Coni é pensar a estrutura corporal, pensar a nossa coluna e a organização do corpo através da imagem da árvore. Ela diz que a gente tem que dançar como árvores e entender que uma das árvores de grande referência para ela é o baobá, né? A árvore gigante africana. E ela também vai pensar a mobilidade da coluna a partir dessa imagem da serpente, dessa imagem da cobra que se move, e diversas outras partes do corpo vão trazer então imagens de coisas do céu, por exemplo, o torso e o centro, né, já considerado super importante na dança moderna, para ela é o sol, né? Então tudo que irradia do centro tem relação com o sol. E aí essa relação é direta mesmo de olhar para a natureza, de vivenciar essas questões na vida cotidiana e também no movimento, também na dança. Quando eu fui fazer esse vídeo, antes de fazer esse vídeo, eu consultei um amigo que foi para lá, que já estudou na Escola de Areias e que conhece melhor a técnica da Germânia Coni. E algo muito bonito que ele disse é que ela consegue de fato entender uma coerência entre corpo e espaço, né, pensando o ser humano muito mais conectado com o mundo, né, essa conexão corpo-vida que os modernos tanto almejavam, né, mas que parece muito mais abstrato e muito mais distante de uma realidade vivida quando a gente ouve na boca dos modernos. E de fato a dança moderna foi uma grande fetichização de um pensamento de vida de outros povos, né? Um desejo de dançar coisas que eram orientais, coisas que eram africanas e tal, mas de fato não era aquela realidade dos europeus, né? Então quando a gente vê isso sendo vivida por esses corpos, né, ou a gente vê uma técnica de dança cênica sendo construída de fato nessas outras realidades, a gente vai percebendo ainda uma maior coerência na conexão com esses termos que às vezes a gente estuda na dança moderna, a ideia de espiral, a ideia da conexão do corpo, dessa cinesfera que abrange o mundo e como é que as coisas crescem e diminuem, da relação do corpo com o espaço, que às vezes parece tão distante no conceito desses modernos europeus, ou tão abstrato, né? Tão matemático. E como a gente tem vícios europeus e um jeito de olhar as narrativas dançadas por uma lógica muito europeia, a gente pode então cair num perigo de olhar para a dança cênica da Germânia Coni, dita como uma dança contemporânea, e dizer, mas isso é dança moderna. Mas é dança moderna porque a gente está olhando para uma caixa e para uma referência que é europeia, que é de um outro lugar, né? Então, quando a gente olha para os corpos de outros países, a gente tem que tomar muito cuidado para não encaixotar as danças desses povos em épocas históricas, né? Dizer que uma dança popular que está sendo feita hoje na Austrália, ela é uma dança primitiva só porque está encaixotado numa lógica social popular de um pensamento de construção de dança que acontecia desde os povos primitivos, né? Então, a gente tem um costume de criar uma narrativa histórica a partir de uma lógica europeia e começar a encaixar esses povos e achar que o que há de melhor e mais incrível é um pensamento mais contemporâneo de dança e que tudo que é anterior é atrasado. A gente costuma utilizar essa noção de atrasado
para tentar justificar uma não coetaneidade entre os povos, né? Como se os povos estivessem vivendo momentos mais atrasados, ao invés de estar vivendo o mesmo momento histórico. A gente faz isso com o desenvolvimento tecnológico, com os processos de industrialização, e às vezes a gente faz isso com a dança também, né? Então, entender o trabalho da Germânia Coni naquele contexto é entender a dança dela como uma dança contemporânea que faz muito sentido para aquele contexto. Então, se você for hoje estudar na Escola de Areias da Germânia Coni, pode ter certeza que você vai aprender uma técnica dela, a técnica Coni. E a técnica Coni é uma técnica que se transforma, que é mutável, que ela diz que se adapta a diferentes realidades. Muitas pessoas se formam na escola dela e levam a sua técnica para outros países. E o que ela comenta sobre isso é que ela busca então orientar essas pessoas que mantenham algumas bases da técnica, mas que transforme e adapte essa técnica às realidades que essas pessoas vivem e aos corpos desses diferentes locais. Bom, essa é uma bailarina de muita inspiração para a gente pensar então a como olhar o nosso corpo, no nosso momento, no nosso contexto, e entender que cada pessoa deve ser cuidada com muito carinho, né? Para nós que somos educadores em dança, como é que a gente pensa um fazer dança e uma prática de dança que é aí coerente com o nosso contexto. E também quando a gente cria e pensa um processo criativo, como é que a gente também é coerente com as nossas realidades, com o nosso próprio corpo e com o contexto que a gente vive. Bom, espero que você tenha curtido a história da Germânia Coni, que esse vídeo te faça sair daqui e pesquisar mais sobre ela, querer saber sobre essa bailarina que ainda está vivíssima, fazendo muita coisa legal por aí. Um beijo a todos, até mais, tchau, tchau.